Olá! O fim de semana foi de muita movimentação política. O Partido Liberal homologou Flávio Bolsonaro candidato à presidência, ainda sem vice definido. No domingo, o PSD viabilizou Ronaldo Caiado e a Unidade Popular lançou Samara Martins. Hoje foi a vez do Partido Novo, que oficializou Romeu Zema. No dia 2 de agosto, o PT realizará a convenção presidencial em São Paulo, quando vai oficializar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, mantendo Geraldo Alckmin como vice na chapa. Então, estamos em contagem regressiva, estamos a 69 dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, mas com datas importantes pela frente. 5 de agosto se encerram as convenções, 15 de agosto é o prazo final para registro das chapas e no dia 16 começa a campanha eleitoral. Porém, o eleitorado segue desconfiado. As intenções de voto ainda oscilam e a polarização é intensa. Para nos ajudar a entender esse cenário, recebemos hoje Kleber Santos, especialista em neurociência política, estrategista, mentor de campanhas eleitorais e cientista político com mais de 20 anos de experiência. Boa noite, Kleber. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Adriana. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui com você e com todo esse Brasil que nos acompanha nesse momento. E estamos aí com as eleições, né, se aproximando. É verdade. Agora é contagem regressiva, né? Bom, Kleber, quando a gente olha para as eleições de 2026, o que explica esse eleitor tão desconfiado? Então, o desgaste das instituições, o desgaste de tantas promessas que foram feitas, não cumpridas, isso tudo vai acumulando na memória do eleitor. A emoção, o voto é 90% emoção e 10% razão. Então, quando ele escolheu, muitas vezes o eleitor não tem nenhum contato direto com o político, ele vai pela intuição. Gostei dele, ele é bom, é gente boa, ele vai me ajudar, ele vai fazer aquilo que eu imagino, que eu sonho, e ele vota, ele deposita a confiança naquele candidato. E aí, imagina, aí o outro lado não cumpre, é igual um namoro, um casamento, algo assim. Então, não cumpre, vem aquela decepção. Então, hoje, o eleitor, ele está decepcionado com tudo que ele depositou de fé, de confiança, entregou o votinho dele lá, e aí não foi, a retribuição não veio como ele aguardava. Então, existe muito isso, e é uma coisa muito... Está no cérebro, está carimbado lá, isso está no arquivo, na memória do eleitor. Agora, Kleber, essa desconfiança, ela é contra determinados políticos, ou ela já atingiu a política como um todo? Assim, a gente está vivendo uma crise de representação? O que você acha? Está assim. Você percebe que a presidência, que o Congresso, que os partidos, eles estão com o índice de confiabilidade extremamente baixo, né? As pessoas não confiam, porque em função de tudo que está acontecendo, né? Então, há hoje uma desconfiança muito alta nas instituições. E também, evidentemente, que no político, na política como um todo, existe sim esse clima de desconfiança, mas as instituições já foram atingidas. Certo. E na sua avaliação, o que mais destruiu essa confiança? As promessas não cumpridas, a corrupção, a polarização, as redes sociais ou a sensação de abandono, né? Que eu acho que muita gente tem hoje, né? Independente de partido, de preferência, eu acho que existe uma sensação de abandono. Assim, a gente aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, se sente completamente abandonado. É verdade, exatamente isso. Essa sensação de abandono, ela tem um peso muito grande, porque, como eu disse agora há pouco, ele confia, o político, quando você fala da promessa, a promessa não cumprida, na verdade, ela gera uma decepção, né? Porque quando na verdade, o voto, ele começa assim: eu gosto daquela pessoa, há uma identificação do eleitor com aquela pessoa, a história de vida, os desafios, né? Então, há uma identificação. A primeira coisa o eleitor tem que perceber
que o eleitor conhece a realidade dele, as dificuldades dele, o que ele sente. Em seguida, ele observa se aquele político quer resolver a situação dele, né? Se ele realmente quer, ele está ali com uma missão, ele está ali com algo Sim. que é um propósito. E, em terceiro momento, vem a competência. Olha que coisa, a proposta é a terceira, porque todo mundo promete. Como que é? Falar até papagaio fala. É ver se Exato. ele vai cumprir. Então, aí vem a confiança primeiro, né? É isso aí. Agora, o eleitor, bom, isso acaba gerando, eu acho que essa desconfiança acaba gerando uma grande quantidade de votos nulos, né? De votos brancos. O eleitor, ele está mais descrente ou ele está simplesmente mais exigente, né? E como é que o Eu, político pode, como é que isso pode ser revertido, né? Porque acaba sendo um desperdício, né? A coisa dos votos ele nulos. está descrente, e eu diria hoje que para você que isso vem se acumulando ao longo do tempo. Então, não é algo novo. Né? Isso ao longo dos anos, ao longo das eleições. E antes, o eleitor ele ficava um pouquinho mais calado, porque ele não tinha nem meios para se manifestar. Né? Era tudo unilateral. Né? Ele Sim. não tinha voz, ele não tinha como reclamar, ele ia depender de alguém. Hoje, não. Hoje, na mão, né, sentado esperando o ônibus, eu posso manifestar minha crítica, manifestar o meu descontentamento, eu posso gerar uma pessoa sentada no banco aguardando o ônibus, ela pode iniciar uma crise. Então, independentemente dela ser alguém importante, ser uma autoridade, porque esse poder que a internet, esse poder que as redes sociais deram, foi um poder muito grande, porque democratizou. Evidentemente que tem aquele lado terrível que a gente sabe, do uso, mas sempre foi assim. O carro, ele te leva num lugar ou ele mata uma pessoa se o motorista for inconsequente, né? Verdade. Então, a gente tem que sempre observar isso. Por isso que a internet eu vejo assim com muito cuidado as questões, às vezes, do que pode, o que não pode. Evidentemente, tem que ter um controle maior, tem que ter um acompanhamento maior, no sentido de não permitir que coisas terríveis aconteçam, mas não a censura, né? Aí é ruim, eu não gosto. Mas eu prefiro, porque ela deu essa voz para muita gente, para todo mundo. Então, qualquer pessoa hoje pode opinar. Isso não existia. A gente que faz campanha há muito tempo, antes era tranquilo. O candidato, rádio, o jornal, para pegar um público mais ali elitizado, Sim. ponto. Ele vendia a imagem que ele queria vender. E ninguém questionava. Hoje Sim. não. Hoje o eleitor fala: isso aí eu conheço. Vou contar para vocês quem é essa figura aí. Vai lá e coloca, o outro é verdade. Aí pronto. Daqui a pouco aquilo é que nem, Já como é que é? Fogo no achei paiol. de bom. Fogo no Aquilo, paiol. fogo no paiol. Daqui a pouco aquilo incendeia. Aquela crise foi despertada por uma senhorinha, por um rapaz, por um trabalhador. Ele botou fogo. É. Botou Eu, fogo. olha, lá em 1998, ele veio na minha casa, me prometeu isso, me prometeu aquilo, eu nunca ganhei, nunca recebi, não sei o que, né? Sumiu, É. depois ele desapareceu. Era meu amigão, veio tomar café comigo, sentou ali ao lado do fogão, tomamos aquele café, tudo bonitinho. Depois disso, mudou o número do telefone, né? Já começa por aí. Ou então ele não atende mais, ele pega um outro número e deixa aquele lá com o assessor. É verdade. Você sabe que, bom, eu vou contar aqui, não vou citar nome nem partido político, mas recentemente eu, por conta aí do autismo, que meu filho está no espectro autista, então um Uhum, certo candidato me chamou para conversar e eu entendi até que era para fazer um trabalho jornalístico, mas não era ele estava juntando pessoas que pudessem fazer reuniões em casa para reunir pessoas para ele apresentar a proposta dele, ok.
Ok. Acontece que naquele momento eu não queria, eu falei, ok, eu posso até fazer uma reunião, mas eu não quero exposição em rede social, não quero me posicionar, até porque não quero dizer de preferências, nada disso. Eu apoio a sua causa, você luta pelos autistas, isso que me interessa, independente do seu partido. Pois ele ficou tão chateado comigo, eu não teve reunião, e aconteceu exatamente isso. Parou de me seguir, parou de seguir a página do meu filho, eu parei também de gostar, não voto nunca mais, entendeu? E é isso, a gente, né, tá perto da gente, né? Esses Mas acontecimentos. olha, você vê que erro que ele cometeu, porque o voto, olha só, cada pessoa hoje é um multiplicador de coisa boa ou de coisa ruim. A impressão que se tem pode espalhar. Hoje o candidato não pode ver uma pessoa, um eleitor, como um voto. Ele tem Sim, que ver que aquela pessoa tem um potencial. E se ela gosta dele, quando há uma identificação, quando há uma identificação com a causa, com um propósito, que nem igual você, o seu filho. Puxa, você viu tanta sinceridade, de repente, vamos imaginar que fosse sim, o ele contrário. é ótimo De, na luta pelos. Ok, de isso é repente, você indiscutível. sairia, inclusive, sem exposição, ajudar a eleger essa pessoa, porque você viu Isso, sinceridade. Você não viu isso. apenas o uso da bandeira. Mas agora Uhum. você já botou um pezinho atrás. Ah, tá. Eu estou vendo, né? Comigo não conta mais. Não, Então, eu exatamente. acho que isso tudo que você está falando, Kleber, né, na verdade mostra que o eleitor está mais exigente, então, né? O que se passa no cérebro, na cabeça do eleitor do ponto de vista da neurociência? Assim, ó, quando o eleitor vê o candidato pela primeira vez, sabe aquela história da primeira impressão é a que vale, é a que fica? Sim, Isso é totalmente confirmado pela ciência. Então, no primeiro, quando você vê alguém, é muito comum. Você olha alguém pela primeira vez e fala, fui com a cara daquele fulano, não fui com a cara daquela pessoa. É automático. Você não iniciou nenhum processo de julgamento. Foi automático, sim, inconscientemente, aquilo que já tem no seu cérebro. Aí tem outras questões que não há necessidade de detalhar aqui, mas você já na hora. E nós temos um negocinho aqui na cabeça que parece uma amêndoa, por isso que chama amígdala cerebral. É como se fosse um alarme, ele dá um disparo. Porque ela está com a gente a vida toda para nos livrar, nos preservar do perigo. Tudo que é perigo, o ser humano tem. A gente é uma máquina perfeita, sim. abençoada, não tem. É impressionante, não, né? Então, a amígdala cerebral, se ela vê algo que parece que é uma ameaça, não é legal para a gente, ela dispara, então não fica a cara dele. Então, na verdade, é aqui. Ela que comanda tudo. Ela diz: ó, cuidado, sai fora. Entendeu? Por isso que a tal da intuição é tão forte, é tão boa. É assim que funciona o eleitor com o candidato. Ele vê, por isso que o candidato hoje, ele não pode mais ficar naquela dependência da propaganda política tradicional. Aquilo lá é para Do divulgar, é para santinho. santinha, para lembrar o nome, o número. Isso é lá no final da campanha. Você acha que alguém vai votar porque achou lindo o seu santinho? Nossa, olha que santinho lindo, me emocionei com esse santinho. Não existe isso. Então, é por isso que tem que se conquistando. Então, olha só, se apareceu pela primeira vez o eleitor, seja pelas redes sociais, seja, né? Então tem que ter todo um cuidado com a expressão não verbal, com o jeito que fala, porque tudo isso vai criando aquela percepção que a primeira vez que viu, gostei dessa pessoa, não gostei dela, né? Por exemplo, você vê uma pessoa pela primeira vez tratando muito bem uma criança ou um velhinho ali, uma pessoa mostrando solidariedade, mostrando ali compaixão. Você guarda, se um dia ele vir aparecer na televisão pedindo um voto, fala, puxa, essa pessoa é gente boa, gostei. Olha, é isso que impulsiona. Se for o contrário, você viu pela primeira vez aquela pessoa sendo ríspida, sendo desrespeitosa com alguém, isso ficou.
Então, a primeira impressão, a gente chama, na psicologia, do efeito halo. A partir daí, tudo que for relacionado àquela pessoa tem esse primeiro filtro. É um filtro. Então, se o candidato, na primeira impressão, for legal, for tudo bem, até se alguém falar mal dele, aquela pessoa fala, não, eu conheci ele, é gente boa, eu vi ele, entendeu? E se o candidato foi mal na primeira impressão, ele vai ter que reconquistar, vai ser muito difícil. Por isso que a pessoa, eu digo assim, não adianta querer inventar um personagem para a campanha, porque qualquer momento você desmonta. E hoje com celular, vai lá, filmou, daqui a pouco coloca, desmonta ele. Eu vi agora há pouco o diretor do Instituto, né, dizendo sobre a questão da corrupção. Quem é contra algo, em qualquer circunstância, eu defendo a causa da mulher, da proteção da mulher, né? Uhum. Eu estou dizendo assim, um determinado candidato. Sim, sim. Aí ele bate na mulher dele, e aí? Acabou. Desmontou. Então, Agora, pode falar. Não, digo, no que é o seu fundamento, no que é a tua base, isso aí não pode ser atingido. Entendeu? Agora, tem candidato que teve probleminhas aí de desvio e tal, ele não discute honestidade quando não debate nada, ele discute quem fez mais, quem fez menos, quem trabalhou, e sai fora dessa conversa na qual ele leva desvantagem. Agora, também do ponto de vista psicológico, uma pergunta aqui minha. Por que o eleitor... assim, eu, pelo menos, aí eu não acho que não tem certo e errado, né? Mas eu acho que, assim, se eu vejo que uma pessoa fez uma coisa errada, como esse candidato, que até era de um partido político que eu apoio, como eu não disse, mas não voto mais nele, independente do partido dele. Por que tem gente que, mesmo ciente de tudo de errado que o candidato fez, roubou, fez isso, fez aquilo, a pessoa continua apoiando com unhas e dentes e não consegue mudar de opinião? Como é que é isso? Tem duas coisas: imagem e representação. Olha que interessante. Imagem pode ser pontual. Teve um problema, teve uma acusação, teve uma busca e apreensão, que está na moda, né? Então, acontece isso, esse político, ele vai e justifica, olha, estão me investigando, mas não tenho nada com isso, é até bom que investigue mesmo, porque eu vou provar que não tenho absolutamente nada com isso, e ele tem um bom trabalho para o eleitor, entende? Ele tem a representação. Até então, o eleitor diz, ele me representa. Eu não tinha casa, ele foi lá, brigou, ele prometeu, hoje eu tenho minha casa. Hoje eu tenho meu filho que estuda. Ficou claro para você? Enquanto que é imagem. Agora, se aquilo vai chegando a um ponto que aí pode mudar. Mas a questão da representação é mais forte do que a questão da imagem. Agora, se ele já não é bom de representação, acontece isso, acabou. Acabou. Agora, não tem lenha para queimar aí. Então, na prática, o voto continua sendo mais emocional do que racional? Exatamente. Então, não existe dois candidatos, o eleitor vai pegar dois currículos e dar uma olhada no currículo. Não existe. Senão, quem tem um currículo melhor nem precisaria ter eleição. É verdade. Um currículo melhor, estou aqui, sou eu, ponto final. Né? Então, não é isso. Na verdade, o eleitor é aquilo que nós falamos, gostei, porque às vezes a pessoa sabe tudo, é um técnico, ele é muito bom, mas será que ele vai fazer? O que adianta ele saber se ele não se importar com a minha dor, se ele não importar com o meu problema? Então, eu prefiro alguém que não seja tão bambambam aí, não seja tão cheio de títulos, mas gosta de mim. Então, ele vai lutar para que eu seja beneficiado, entende? Então, a emoção não existe CPE, ser humano, é humano para humano, tem que humanizar. Por isso você está vendo, muitos políticos estão entendendo isso, né? E estão se tornando mais... você vê o governador Tarcísio hoje, ele usa
Acabou, você não vê ternão todo, não tem. Ele usa, inclusive, praticamente um uniforme de governo, Verdade, igual os verdade, colegas que estão trabalhando. verdade, Essa verdade. identidade Verdade. Mudou, né? Mudou muito mudou esse muito. perfil do político, né? Que dá certo. Autoridade e eu aqui embaixo. Não. Agora, os políticos lutam para ficar isso, para ser identificado como ele é um de nós. É isso que ele quer. Agora, uma pergunta muito boa aqui do nosso Uhum. produção. Por que que duas pessoas assistem exatamente ao mesmo debate e cada uma sai convencida de que um candidato diferente venceu? Isso é Esse muito, é, chega a ser engraçado, né? Porque todo mundo venceu, cada lado um venceu. olha, principalmente na polarização acontece isso. É igual um jogo do Corinthians e Palmeiras, entendeu? Fla-Flu no Rio de Janeiro. Então, ele tem também o viés de confirmação. Eu acredito nisso, eu defendo, porque é emocional. Isso confirma o que acabamos de falar. É emocional. Ah, você atacou o meu candidato, então deixa eu verificar realmente, cadê os documentos, deixa eu olhar. Não, ele vai partir para brigar, para dizer, não, isso é coisa do outro querendo derrubar o nosso lado. Então, essa coisa da divisão, ela existe mesmo, porque já o cérebro, ele desliga quando, se eu sou de um lado, vou imaginar hoje um bolsonarista, não estou dizendo nem direita e esquerda, um bolsonarista total e um lulista total. Se o bolsonarista falar com o lulista, esquece, ele nem escuta, desliga o cérebro dele. Ele já vem com o argumento dele. Nenhum dos E dois o outro escuta. lado é a mesma coisa. Uhum. Você entendeu? Aquilo já está formado. Não se convence. Não se convence. Não, não vai convencer. Porque já está. Agora, Por isso que a briga agora é nesse meio. É no meio, aquele que não está definido. É ali que vai decidir a eleição. Porque qual que é a dificuldade de uma terceira via? É porque o Bolsonaro já tem ali uma quantidade que dificilmente alguém vai atingir de terceira via. Gente que faça chuva, faça sol, pode vir a tempestade que for, que não vai mudar. Não vai mudar. Ele defende uma bandeira, uma causa. E ele vai com quem lidera aquela causa. Então, não vai mudar nada. Não tem convencimento, é perda de tempo. Um tentar convencer o eleitor do outro. A gente olha na estratégia política onde tem os indecisos, aqueles que deixaram para a última hora, porque normalmente o indeciso, ele muitas vezes não tem ideologia definida tão forte. Ele é mais pragmático. E a mulher, muitas vezes, deixa por último ali, porque a mulher também, ela é mais cuidadosa, ela vive o dia a dia do filho na escola, de levar para uma creche, ela sente o problema do dia a dia. Então, por isso que ela é mais social. Ela é mais social. Ela é mais agora, social. Kleber, vamos imaginar que tem um candidato assistindo aqui ao programa. Como é que ele conquista a confiança de alguém que já começa a conversa desconfiando dele? Meu amigo, faça o seguinte: não invente, não queira dizer o que você não é, não vai adiantar nada. Tem que pegar os pontos que você acredita, que você realmente defende, seus valores, tudo aquilo que é, para que você, então, principalmente os deputados, né, os candidatos a deputados, faça com que você atinja aquele eleitor que também acredita naquilo que você acredita. Porque aí sim, e principalmente para deputado, que é uma pequena fatia, e sempre tem aquela fatia, né, que acredita do mesmo jeito. Então, assim, o que você fala tem que ter coerência com a sua vida, tem que ter coerência com aquilo que você é. Não adianta do nada, o que está dando ibope hoje, o que está subindo? É a segurança. A pessoa nunca fez nada disso, ela é alguém que não tem absolutamente nada a ver, e ela começa a defender a pauta da segurança. Mas que histórico que tem, que credibilidade, que legitimidade que a pessoa tem. Então, hoje, se ela tem uma história, inclusive na campanha, a gente procura, sempre nos primeiros dias ali da campanha eleitoral,
contar um pouquinho a história daquele candidato, a vida dele. Você Sim. percebeu essa dinâmica que sempre tem, né? Por quê? Porque ali mostra os meus pontos de convergência com o eleitor. Eu não preciso dizer eu sou honesto. Eu digo, olha, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe, isso, isso, isso. Aí o eleitor percebe, opa, vem de berço, entendeu? Vem de Agora, berço. agora, Kleber, a pergunta boa para o dia o eleitor percebe alianças internacionais como estratégicas ou ideológicas? Aí a gente tem visto isso bastante ultimamente, o Brasil mesmo está vivendo isso de uma maneira. Mas olha, por exemplo, um eleitor da direita, eu diria para você que o Milei, que esteve aí, para ele veio confirmar, um fortalecimento, entendeu? O próprio de Israel, tudo bem, tem muita crítica dos dois lados, da forma que está acontecendo ali, mas existe um segmento muito forte que defende a questão de Israel, como tem da Palestina. Então, na verdade, aquilo que eu sempre coloco, ele confirma a minha ideologia, confirma aquilo que eu penso, então é bem-vindo. Se não, não. Entendeu? Tá. É aquela questão, por exemplo, a gente eu falei do futebol, esse craque, estão pagando milhões para ele, mas cara é ruim. Não, ele não. Agora, esse cara é bom, ele vai ajudar a gente. Opa, traz. Ele passa a adorar o cara, ele ama aquele jogador, porque vai marcar gol e a gente vai começar a ganhar. Então, assim, tem muito nesse aspecto, na questão daquele apoio internacional estar de encontro não, ao encontro, né? E aí tem também muito a narrativa, o que igual como a gente está vendo aí na questão da tarifa, narrativa, o que é. Agora, Kleber, bom, infelizmente nosso tempo aqui está se encerrando. Acho que temos assunto aí para um próximo Muito, papo, com muito. certeza. Na volta, já vamos agendar aí uma continuação do papo com o Kleber, que está ótimo. Que E legal, estou à eu disposição. quero agradecer, em primeiro lugar, pela sua Obrigado. participação, deixar aí um espaço para você falar com nossos telespectadores, eleitores, políticos. Desculpa falar? Não, para você deixar o seu recado final, suas considerações finais, como se diz Sim. no debate. Suas Então, considerações finais. finais. Ok, olha, eu quero, assim, primeiro agradecer a vocês, é muito bacana, porque o voto emocional, e eu que trabalho com neurociência, a gente estuda justamente o funcionamento do cérebro em relação à política. Então, é muito bacana, eu gosto muito de falar disso, porque são insights para o eleitor também, falar, puxa vida, quer dizer que eu fui levado por aqui, por ali, porque eu sempre digo, tudo é o uso bom e o uso ruim, né? E quando ela sabe, ela pode se proteger de muita coisa e votar, mesmo sendo emocional, ela tem ali algumas ferramentas, alguns filtros para ajudá-la a escolher melhor. E para o candidato, meu amigo, é fazer a lição de casa. Conquiste o coração, a mente do eleitor, mostre que você quer cuidar dele, seja muito humano, e é isso que vai fazer com que você seja alguém que entra e depois honre o que prometeu, porque senão ele vai se vingar lá na urna. Tá certo. Bom, boa sorte para todos nós, né? Olha, Kleber meu Santos. livro, hein? Não esqueça do meu livro, O Lado Oculto do Voto. O Lado Oculto do Voto, as últimas descobertas da neurociência política. Tem no papel, no físico, e está na Amazon, que aí é rapidinho e é muito bacana, tanto para a eleição 2026, como também para 2028. Maravilha. O Lado Oculto do Voto, à O venda nas lado, livrarias e no Amazon. no Amazon, que está lá, botou meu nome, Kleber Santos, com K. O Lado Oculto do Voto está lá, uma edição muito bacana, 250 páginas. Conta tudo, conta tudo. Legal, Kleber. Muito obrigada, então. Até uma próxima. Uma boa Até uma noite. próxima. Valeu.